Olá, você que apoia a restauração da monarquia, seu canal Gaúchos Monarquistas. Bom dia a todos, pessoal. Hoje, mais uma edição do nosso quadro Traz que eu faço. E quem nos trouxe a sugestão foi o perfil Dom Pedro III. Ele comentou o seguinte: fale sobre o 1º de maio, onde Dom Bertrand fez um discurso na Avenida Paulista, e também fale se o que o príncipe está fazendo não é parcial. Bom, então no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre esse caso do príncipe na manifestação. Tá? E é claro, de vários monarquistas participarem de manifestações, ok, pessoal? Então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso, então vamos ao assunto do vídeo. Bom, pessoal, antes de mais nada, nós precisamos entender uma coisa muito importante. Qual era a real motivação do príncipe de participar das manifestações que ocorreram no dia 1º de maio? Vamos entender. Primeiro, a motivação do príncipe não era participar de manifestações de apoio a um governo provisório. A motivação do príncipe não era apoiar um governo que vai sair do poder em breve. A motivação do príncipe não era apoiar um governo republicano. A motivação real do príncipe era se juntar à população para defender a liberdade individual, o direito de trabalhar e o direito de ir e vir. Essas foram as motivações do príncipe ter participado das manifestações do dia 1º de maio, na qual ele foi convidado também a dar um discurso. Tá? Então, pessoal, a motivação do príncipe era se juntar à população para defender a liberdade individual, para defender os direitos de trabalhar e também, é claro, defender o direito de ir e vir do cidadão. Tá? Sendo que a Constituição atual republicana ela diz que todo o poder emana do povo. Tá? Então, o nosso príncipe ele foi defender o direito de trabalhar, o direito da população que é de ir e vir, o direito à liberdade de expressão, liberdade individual de cada um. Tá? O nosso príncipe ele poderia muito bem ficar isolado na casa dele, sem fazer nada, absolutamente nada, mas não, ele decidiu se juntar à população para defender o direito à liberdade. Tá? Então, a motivação do príncipe Dom Bertrand não era participar de uma manifestação que visa apoiar o governo republicano, mas a motivação do príncipe era se juntar ao povo brasileiro para defender o direito de liberdade. Tá? Isso nós temos que levar em consideração. Agora, eis a questão. Os monarquistas eles podem participar de manifestações, sendo elas de esquerda ou direita? A resposta é sim, eles podem. Tá? Até porque, para deixar uma coisa clara, pessoal, quando a monarquia for restaurada, haverá eleições. Haverá eleições, apesar do monarca ser apartidário, as eleições vão continuar, os governos terão lados ideológicos, partidos políticos que defendem lados ideológicos, isso vai continuar. Quando a monarquia for restaurada, as eleições vão continuar. Então, obviamente, cada monarquista ele tem uma preferência política, ele tem uma preferência ideológica. Tá? Uns são mais de direita, outros são mais de esquerda, outros são mais de centro. Tá? Então, a questão é o seguinte, o monarquista, sim, ele pode participar de manifestação para levar os ideais monarquistas. Por quê? Para deixar uma coisa clara também, pessoal. Os ideais monarquistas, eles não têm que só atingir quem é monarquista, quem já é monarquista. Tá? O ativismo monárquico ele não tem que chegar só para quem é monarquista. Os ideais monarquistas, o ativismo, ele tem que chegar para quem não é monarquista principalmente. Nós temos que divulgar os ideais monarquistas para quem também não é monarquista. Tá? Então, monarquistas sim podem fazer parte, podem participar de manifestações para defender os seus ideais. É claro que sem partidarismo, como eu tinha comentado no vídeo, nos vídeos anteriores. Bom, pessoal, alguns vídeos anteriores eu tinha comentado a respeito de fatores que atrapalham o movimento monarquista, e um deles foi o partidarismo. Mas o que eu quis dizer com isso? O partidarismo, pessoal, é quando eu quero fazer do movimento monarquista um movimento de direita ou um movimento de esquerda, ou seja, eu quero atrelar o movimento monarquista ao movimento político partidário e eu não aceito monarquistas de outras ideologias. Por exemplo, se eu sou de direita, eu quero fazer o movimento monarquista, o movimento de direita, e eu não quero absolutamente de jeito nenhum aceitar quem é monarquista de esquerda. Isso é partidarismo e isso atrapalha e muito o movimento monarquista, tá? Então, você que é de esquerda, você que é de direita, você monarquista tem uma preferência política ideológica, ok, não há problema nenhum, mas você tem que saber entender também que existem monarquistas que pensam diferente, que têm lados ideológicos diferentes, tá? E nós temos que saber separar as coisas, ok? Até porque na monarquia é separado Estado e governo. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho de história. Dom Pedro I não havia permanecido neutro
em relação aos ataques das elites portuguesas que queriam dominar o nosso país. Ou seja, ele teve apoio popular, ele se juntou à população para defender o seu país e assim veio a independência. Ele defendeu a liberdade do povo brasileiro, tá? E da mesma maneira, o príncipe Dom Bertrand se juntou à população para defender a liberdade de cada um, liberdade individual, o direito de ir e vir, o direito do cidadão brasileiro de trabalhar. Essas foram as motivações do príncipe Dom Bertrand de participar das manifestações, ok, pessoal? Tá? Então, para deixar claro, o nosso príncipe não foi partidário, tá? Ele não agiu de forma partidária, até porque ele foi para defender a população e não defender um lado ideológico, tá? Então nós temos que saber separar as coisas, tá? Então, mas é claro, tomando todo o cuidado necessário, tá bom, pessoal? Você pode participar de manifestações, mas tome cuidado com partidarismo, ok? Então esse foi o assunto do vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Eu agradeço a todos que fazem parte desse canal e que assistiram o vídeo até agora. Muito obrigado a todos, ave o Império do Brasil e salve Dom Luiz!